Bom, eu me chamo Marcos Vinícius, sou um atleta da equipe Brasa, do time Body Strong de suplementos e faixa roxa de Jiu-Jitsu, graduado pelo mestre, professor Ronaldo Alencar. Eu vim falar um pouco sobre a história e os principais fundamentos e regras da nossa arte. Bom, o Jiu-Jitsu ele é oriundo do Oriente, especificamente falando do Japão e Índia, que a gente não tem um relato seguro de onde ele veio, de uma dessas duas nações. Ele foi desenvolvido nas escolas de samurais, dos antigos samurais, situadas no Japão, na época do Japão feudal. Bom, o que é o Jiu-Jitsu? O Jiu-Jitsu atual, o Jiu-Jitsu brasileiro, o brasileiro Jiu-Jitsu, ele é uma modalidade de combate travada no solo. Começamos em pé, mas depois a luta se desenvolve no solo. E veio para cá, para o Brasil, através do Conde Koma, que enviou um aluno que trouxe o seu jiu-jitsu para cá a partir de seminários que ele apresentava aqui na América, veio para os Estados Unidos, Cuba, e depois ele veio para o Brasil, onde ele encontrou em Belém do Pará um desafiante da capoeira, e depois de vencer essa batalha ele conheceu o Carlos Gracie, que era o grande mestre Carlos Gracie, que introduziu o brasileiro jiu-jitsu ao mundo. O jiu-jitsu ele basicamente é definido por técnicas de torções, quedas e estrangulamentos e pressões a ponto de fazer que o seu adversário se submeta aos 3 tapinhas que a gente utiliza. O jiu-jitsu no Brasil ele se desenvolveu através da família Gracie. O que acontecia nessa época? O Carlos tinha uma família muito grande e ele começou a colocar os seus filhos, irmãos, primos, todo o parentesco para treinar jiu-jitsu. Com o tempo, eles chegaram ao Rio de Janeiro com pouca notoriedade ainda, e aí veio a sabedoria do grande Hélio Gracie, que com seus filhos ele começou a desafiar outras modalidades de combate, como o karatê, o taekwondo e os próprios lutadores de outras artes. Ele começou a propor desafios em suas academias ou em outros lugares, justamente para começar a divulgar a arte do jiu-jitsu, que não era tão conhecida como ela é nos dias de hoje. Em uma época, o nosso esporte ele foi muito manchado por indivíduos denominados beach boys, que eles aprendiam da arte para usar ela de má fé em eventos como shows, partidas de futebol ou até mesmo na praia. Eles organizavam encontros e acabou que manchou um pouco, por um breve momento, a história do jiu-jitsu. Depois de muito tempo, o jiu-jitsu começou a ser ele foi mais levado a sério aqui no Brasil e se tornou um esporte mais elitizado, a galera da elite que começava a pagar para praticar o jiu-jitsu, e com o tempo ele começou a chegar por projetos sociais ou até por alunos que se destacavam mais e começaram a ter bolsistas no jiu-jitsu, e o jiu-jitsu virou essa grande arte que é hoje no Brasil. O Brasil ele é referência no jiu-jitsu. Nós temos outras modalidades de jiu-jitsu, só que o brasileiro jiu-jitsu ele é referência no mundo das lutas. Por quê? Ele é um jiu-jitsu mais voltado para a competição. O jiu-jitsu que nós treinamos não é aquele jiu-jitsu raiz da defesa pessoal, proposto pelo Hélio. Ele é um jiu-jitsu mais de competição. Muita gente fala que a nossa época é da New School e a antiga época é da Old School, da galera que troca porrada mesmo, que não quer saber de vantagem. Agora eu vou explicar um pouco mais sobre as regras do jiu-jitsu de competição. Primeiramente, a queda. A luta ela começa a se desenvolver em pé e tem o ato do adversário ou meu mesmo de levar o oponente ao solo, que é a queda. Eu posso usar de artifícios do judô, como um shimata, por exemplo, que é uma projeção do judô, para conquistar essa queda. Cada queda no jiu-jitsu ela tem a pontuação mínima de 2 pontos. Se eu derrubar o meu oponente de qualquer forma, ou usando a baiana, que é a prata da casa do jiu-jitsu, ou um osotogari, por exemplo, do judô, eu vou ganhar 2 pontos somente. Importa a beleza da queda. Ao desenvolver-se no chão, outra variação que vale 2 pontos é a raspagem. Qualquer raspagem, por mais bela ou mais ralé que seja, vale 2 pontos. Passando disso, uma pontuação um pouco mais elevada é a passagem de guarda, que é o ato de eu ultrapassar as pernas e o quadril do meu oponente. E estabilizando a posição, eu consigo alcançar os 3 pontos. As maiores pontuações elas estão na pegada da costa,
montada pela frente, montada pelas costas, que valem 4 pontos. A partir do momento que eu consigo chegar na costa do meu oponente, mochilar da maneira correta e passar 3 segundos, eu ganho os 4 pontos. Sempre para o juiz dar essa pontuação, ele espera ao menos 3 segundos para ver se o atleta vai estabilizar a posição ou não. Fora isso, a luta ela pode se desenrolar num tempo determinado por faixas ou idade. Por exemplo, eu sou adulto, faixa roxa, o nosso tempo é 1, e o adulto faixa branca, o tempo é outro. O tempo do adulto é 5 minutos, depois 6, o azul, depois 7, vai variando até chegar na faixa preta. Isso também varia de federação para federação, porque hoje temos eventos que, como Metamores, que o tempo é livre, só termina quando ocorre a finalização, ou se chegar a uma etapa de tempo de 20 minutos e a luta termina com empate. Outra forma de terminar uma luta, além da pontuação, de quem pontua mais, é a finalização, que é a estratégia voltada mais para o old school. A new school também entra muito, só que hoje, como o jiu-jitsu ele desenvolveu muito, o nível está muito alto, os atletas estão mais parelhos. Não dizendo que antigamente o nível não era tão alto assim, não é hoje, mas antigamente a galera ia mesmo para finalizar, não queria saber de vantagem, ia para trocar porrada. A finalização ela se desenvolve a partir do momento que o teu adversário é submetido à desistência, ou por fazer cara feia, ou por dar algum grito que mostre que ele está sentindo dor, ou por ele dar os 3 tapinhas, que é a batida convencional do jiu-jitsu. As finalizações elas são variadas. As principais, que são bases do jiu-jitsu, são os estrangulamentos, as torções baseadas nas alavancas. Por exemplo, o armlock é uma torção muito convencional que a gente utiliza da faixa branca até a faixa preta, até a coral, se o cara conseguir chegar na coral e lutar. Os estrangulamentos, que para mim são mais eficientes, porque existe forte para tudo no mundo, menos estrangulamento. Tem como o cara defender o estrangulamento sem apagar. O braço, às vezes, tem uns casca grossa, como o Ronaldo Jacaré fez no Mundial, que ele cedeu o braço, sofreu um armlock encaixado, acabou quebrando o braço e continuou lutando. Mas isso é meio que uma tática suicida, uma tática kamikaze. Agora eu vou falar um pouco do esquema de cores, de faixas e o esquema de postura no tatame, porque nós seguimos algumas regras básicas até para a convivência dentro do tatame. Primeiro eu vou falar sobre as faixas. A primeira faixa do jiu-jitsu é a faixa branca. Eu vou me referir aqui só às faixas de adulto, não vou descer muito para infantil, que aí já tem uma variação maior. O atleta começa com faixa branca de jiu-jitsu, e aí vai depender do seu mestre a sua graduação. Geralmente ela ocorre de 6 em 6 meses, tem atleta que gradua mais rápido, mas geralmente é essa graduação, ele recebe 1 grau na sua faixa a cada 6 meses. Mas tem atleta que se desenvolve mais com a arte e recebe uma graduação com menos tempo. Por exemplo, tem um atleta que é o Caio Terra, que ele é um exímio competidor, que ele se graduou em uma faixa de tempo muito curta, se não me engano não chegou nem a 3 anos e ele chegou à faixa preta. Um americano, o Jay Penn, também chegou com esse mesmo tempo, ele chegou à faixa preta. Para provar que ele era preto, ele ganhou o Mundial aqui no Brasil. Ele veio dos Estados Unidos, foi o primeiro gringo a vir aqui lutar e ganhar um Mundial dentro da nossa casa. Então, por isso ele é respeitado até hoje no mundo do jiu-jitsu. Continuando sobre as faixas. Da branca, eu recebo 4 graus na branca para poder zebrar ela e alternar para a faixa azul. Da faixa azul para branca, da branca para azul, perdão, tem um tempo base de 2 anos, como em todas as graduações. Com o tempo elas vão demorando mais, porque o atleta geralmente ele começa a trabalhar e tem outras funções que ele faz no dia a dia, mas o atleta voltado à competição, ele geralmente fica 2 anos. Outra maneira de graduar muito utilizada hoje são os campeonatos. Por exemplo, um atleta da faixa azul, ele ganhou todos os campeonatos que ele lutou na faixa azul, inclusive o Mundial. Então não tem mais o que ele ganhar nessa faixa, e ele está com um nível muito alto, ele é graduado. Mas nas academias ela vai variando, o atleta recebe o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º grau na faixa, para assim ele ser promovido a outra faixa. Primeiro ele pega branca, depois azul, 4 graus roxa, 4 graus marrom e 4 graus ele chega à faixa preta. O atleta ele só pode ser graduado azul depois que ele passa dos 15 anos de idade, né? Ele pode graduar azul. E a preta depois que ele atinge a maioridade. Agora eu vou falar um pouco sobre as regras e convivências do jiu-jitsu, da galera que está no tatame, no dia a dia no tatame. Primeira coisa, o atleta ele tem que seguir umas regrinhas básicas, desde os primórdios do jiu-jitsu. A primeira regra é que eu devo respeitar e honrar o meu sensei, meu professor, o meu mestre.
importa as circunstâncias, eu tenho que manter o respeito para ele. Segundo, eu não posso usar termos de baixo calão dentro do tatame, eu não posso desrespeitar o meu companheiro de treino, não importa se ele seja mais ou menos graduado, eu não posso desrespeitar o meu mestre, principalmente. Eu não posso usar da arte para agir de má fé na rua, que a gente teve um caso, infelizmente, que aconteceu agora há pouco, mas não vamos entrar em detalhe nesse episódio não. E aí eu não posso treinar o jiu-jitsu para chegar ali na minha escola, na minha faculdade, ou até no meu trabalho e querer intimidar as pessoas ou querer agredir as pessoas. Outra coisa que eu não posso fazer, eu tenho que cuidar do meu kimono, eu tenho que cuidar das minhas unhas, da minha postura como indivíduo a partir do momento que eu começo a praticar arte. Porque, por incrível que pareça, o jiu-jitsu ele tem isso. Muita gente confunde o jiu-jitsu com uma arte de violência, que o atleta, a pessoa entra e sai muito violento de lá, mas é pelo contrário, a gente começa a canalizar a nossa raiva, a nossa fúria do dia a dia e solta aqui no treino, para na rua a gente ser uma pessoa melhor. Tanto é que a maioria dos atletas ou praticantes de jiu-jitsu são pessoas bem tranquilas. Fora isso, temos outras regras, mas se a gente ficar aqui, a gente vai ficar falando a noite todinha sobre essas regras. Basicamente esse é o jiu-jitsu que a gente pratica, oriundo do Japão, e é só. Bom, agora a gente vai ver alguns princípios básicos do jiu-jitsu, bem raiz mesmo, que o aluno pode estar desenvolvendo até em casa, ou com um parceiro aí em sala de aula, só não o professor, porque senão ele vai tirar a pressão da nota. Primeiro vai ser a baiana, que é a queda da casa, a queda mais utilizada no jiu-jitsu, e para mim é a mais eficiente do jiu. O rolamento frontal, o rolamento para frente, que é uma tática que a gente utiliza quando a gente sofre uma queda. Nosso adversário inseriu uma queda e a gente tem que saber cair para não se lesionar. E a outra é a fuga de quadril. Geralmente quando eu sofro uma queda, estou em uma posição ruim, ou o meu adversário quer passar a minha guarda, eu utilizo desse artifício para me colocar em uma situação mais favorável. Esse aqui é meu parceiro de treino de hoje e a gente vai estar apresentando para vocês a técnica mais utilizada para se quedar no jiu-jitsu, que é a baiana, que é a prata da casa. Primeira coisa, eu tenho que manter os meus ouvidos, referente ao lado que eu vou entrar na perna, eu mantenho os meus ouvidos na barriga do meu oponente, para evitar de eu entrar de cabeça vazia e tomar uma guilhotina de contragolpe. Então, se eu for entrar para o meu lado esquerdo, eu vou avançar o lado esquerdo, apoiar a orelha esquerda no abdômen do meu oponente e catar suas duas pernas, e assim levá-lo ao solo. Demonstração. Segunda demonstração. Bom, dando continuidade ao nosso treino, agora a gente vai para o rolamento, que é a técnica que nós utilizamos para diminuir o impacto da queda do nosso corpo ao solo. Após eu tomar a queda, eu tenho que saber cair também, porque geralmente se eu tomar uma queda muito forte e eu cair de maneira errada, eu já me lesiono e eventualmente não vou conseguir lutar ou me prejudicar muito no decorrer dos treinos. Primeiro princípio. Vou começar com um rolamento um pouco mais avançado, que é o rolamento em pé. Vou ficar em pé, jogar um braço para a diagonal e o meu peso vai ficar distribuído entre o meu ombro. Eu não forço minha cervical. Segundo detalhe, eu apoio o meu queixo ao peito para evitar forçar sempre a minha cervical, beleza? Para a prática. Vai trabalhar a nossa fuga de quadril, que eu utilizo geralmente como um ato de defesa da passagem de guarda do meu oponente, ou se eu tiver em uma situação de rua, eu vou usar a defesa como defesa pessoal. Eu também utilizo da fuga de quadril para repor uma guarda ou para evitar a aproximação do meu oponente, eu dando de costas ao solo. Primeiro, a gente vai apoiar as duas pernas ao solo. Eu vou escolher um lado para sair o meu quadril. Se eu sair o quadril para o lado esquerdo, eu vou empurrar o meu lado direito com as mãos e jogar o peso do meu corpo com os pés para frente. Primeiro passo, beleza? Vamos lá para a prática.